Namastê. Muito boa noite a todos os que estão assistindo esse vídeo, estão presentes nesse encontro. Obrigado por separar, guardar um momento, não para mim, mas para você mesmo. Esse não é um momento para dar atenção àquele que vos fala, a mim que está aqui propondo esse encontro, mas é um instante de fato para dar atenção para si mesmo, é um instante dedicado ao autoconhecimento, é um instante dedicado ao descobrimento da verdade. É por isso que esses momentos se chamam satsang, que em sânscrito significa o encontro com a verdade. Como diz Cristo, conhecei a verdade porque só a verdade vos libertará. Isso também é uma definição de satsang. O conhecimento da verdade e a libertação que surge do conhecimento da verdade. E essa, como eu sempre falo em todos os encontros e todos os momentos, esse é o único propósito de qualquer ser iluminado. E por ser iluminado, eu estou dizendo aquele ser que conheceu a verdade. E eu não estou falando em nada extra-humano, em nada que seja contrário à própria natureza da vida e da existência. Eu só estou falando que todo ser iluminado, ou seja, aquele que conheceu a verdade, teve por único objetivo em sua vida fazer com que as pessoas pudessem abandonar a sua própria ignorância. E ignorância, eu estou dizendo aqui, o próprio desconhecimento de si mesmo, ou seja, da verdade. Nesse encontro de hoje, eu trago aqui o tema Siddhartha Gautama, o Buda. É muito complexo e eu particularmente preciso ter uma delicadeza e uma sensibilidade nessa hora para poder falar de Buda, porque falar de um ser tão iluminado, falar de um ser com tamanha grandeza, falar de um ser tão rico de amor e de sabedoria, requer de fato uma certa dose de sensibilidade, de cuidado. Assim como eu acredito que falar de Cristo não deva ser somente um ato de falar de Cristo, falar de Gautama Buda não é algo nada simples, absolutamente nada simples. E para mim, na minha humilde forma de ver a vida e as coisas, eu acredito que para que nós possamos falar de alguém, nós tenhamos que procurar entender e compreender com a nossa ínfima capacidade que seja com ela, de buscar se colocar no lugar desse ser e ver a partir dos seus próprios olhos.
e não a partir dos nossos próprios condicionamentos. É a mesma coisa que eu disser assim para você: olha, eu gostaria que você me compreendesse, né? Mas para me compreender, você precisará ver a vida a partir dos meus olhos. Então, para que a gente possa entender os ensinamentos de um mestre tão iluminado, talvez o mestre mais iluminado que surgiu até hoje no nosso planeta, nós temos que olhar para esses ensinamentos a partir dos seus próprios olhos, ou seja, mesmo com a nossa ínfima capacidade, buscar ver o que Buda viu, compreender o que Buda compreendeu. Há uma frase que eu escutei uma vez de Osho, e ele falou algo que me tocou profundamente. Profundamente. Ele disse assim: vai se transformar num Buda e nem todo cristão vai se transformar num Cristo. Na verdade, ele disse, um budista nunca se transforma em um Buda e um cristão nunca se transforma em um Cristo. Porque quando você segue alguém, há sempre uma diferença entre aquele que é seguido e aquele que segue. E essa diferença será toda a diferença, fará toda a diferença para que alguém se torne um Cristo ou um Buda. Para se tornar um Cristo ou um Buda, você precisa deixar de seguir. Você precisa querer ser um Cristo ou um Buda. Você precisa se tornar um Cristo ou um Buda e não seguir um Cristo ou um Buda. Talvez seja por esse fato que, principalmente dentro da religião católica, religião cristã, né, abrindo o leque da religião cristã, as pessoas não se tornam Cristos. E para mim essa é a maior diferença entre um Buda e um Cristo. Buda ajudou milhares e milhares e milhares de pessoas a se iluminar. Iluminação, o despertar da verdade de si mesmo. Enquanto os cristãos continuam seguindo o Cristo, eu vejo, e nunca vi, na verdade, até hoje, um cristão querer ser como um Cristo. Porque para muitos cristãos, isso é uma ofensa, é uma afronta. Mas na verdade para Cristo foi tudo o que Ele queria, que as pessoas se tornassem umas com Ele, para que as pessoas mergulhassem no seu próprio espírito, para que as pessoas bebessem da fonte da água onde Ele bebia. Ele dava o caminho, mas Ele não queria que as pessoas ficassem o tempo inteiro, a vida inteira, e eras, e gerações, e vidas, seguindo o caminho. O caminho tem que levar a um destino. E o destino é a fonte da eternidade. É a fonte da vida espiritual. É a fonte da vida além da matéria. E para isso, em algum momento, todo buscador espiritual, aquele que está buscando a verdade, ele precisa abandonar esse seguir alguém para ir lá e provar, testemunhar, experimentar a verdade. Eu só peço aqui, com todos aqueles que estão agora aqui assistindo esse vídeo, que nós possamos então abrir a nossa mente, abrir a nossa consciência para beber dessa fonte, para beber desses ensinamentos tão sagrados, tão profundos e tão maravilhosos, que com certeza vão produzir e reproduzir uma nova consciência dentro da nossa vida e da nossa realidade.
Namastê. Quando o Buda se iluminou, e no momento que ele se iluminou, conta-se que ele se iluminou, sua iluminação aconteceu debaixo de uma árvore que é sagrada até hoje para os budistas. Ele descobriu a origem de todo o sofrimento humano. Ele descobriu por que o ser humano sofria, por que o ser humano vivia daquela maneira. Ele descobriu o que é chamado de a gênese da vida. Esse descobrimento, essa revelação, se assim quisermos falar, usar essa palavra, ela é a origem de todo o seu caminho e de todos os seus ensinamentos, daquele momento até o final da sua vida. Daquele instante até o final, todo o objetivo de Buda foi um só: ensinar as pessoas como se libertar do sofrimento. Agora você imagine a sua vida sem nenhum sofrimento, sem nenhum apego que te leva ao medo, à insegurança, sem nenhum medo que faça com que a gente tenha ansiedade ou se torne violento, sem nenhuma raiva, sem nenhum ódio, sem nenhum rancor, sem nenhuma inveja, sem nenhuma cobiça, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma culpa. Imagina a sua vida totalmente livre de qualquer forma de sofrimento. Não será essa a felicidade absoluta? O fim do sofrimento? Não será esse o Nirvana? Sim. E é por isso que Buda diz que a iluminação nada mais é do que a cessão completa do sofrimento. O fim do sofrimento. Que o estado nirvânico, ou o que Jesus chama de reino dos céus, é o fim do sofrimento. Não há mais sofrimento. E sem sofrimento, sem nenhuma tensão, sem nenhum estresse, a sua vida é êxtase ou felicidade pura. Existe um poema zen que eu gosto muito, e a primeira parte do poema, o primeiro trecho desse poema é: se a nossa vida não é nada além de nascer e morrer, de sofrimento e de angústia, por que não conhecer a causa? Eu vou grifar essa palavra, a causa, a origem dessa dor e desse sofrimento,
e encontrar o nirvana sagrado que existe dentro de cada um de nós? Não será essa a nossa grande tarefa enquanto estamos aqui? Conhecer o porquê do nosso sofrimento. E essa é a riqueza do budismo, essa é a riqueza de Buda, essa é a riqueza do Zen. O Zen, inclusive, eu vou falar sobre o Zen daqui a alguns encontros. Mas essa é a riqueza de Buda, porque Buda está totalmente interessado em uma só coisa. Ele não está interessado na vida após a morte. Ele não está interessado em fantasias, em ilusões, em romances espirituais. Ele só está interessado numa coisa: desvendar, mostrar, deixar claro por que nós sofremos. Não será isso aquilo que há de mais importante nas nossas vidas? Curar as nossas dores, curar as nossas feridas, poder viver livre de todas as preocupações que mantêm a nossa mente afastada do momento presente, ou seja, presas ao futuro, desconectadas da realidade. Não será a coisa mais importante poder compreender por que nós estamos apegados ao passado, presos àquilo que aconteceu, e não conseguimos simplesmente viver livremente esse momento? Porque temos tanto medo de que algo do passado se repita, de entrar num novo relacionamento porque as minhas experiências foram negativas no passado, de viver a felicidade porque quando eu busquei a felicidade eu me decepcionei. Será que de fato não é a maior das maiores tarefas dessa vida enquanto encarnados aqui descobrir o porquê que não conseguimos ser absolutamente e totalmente felizes? Será que isso não é a chave? A psicologia, ela diz que esse estado não existe. Ela diz que, no máximo, as pessoas podem aprender a conviver com o sofrimento. E isso acontece por uma coisa muito óbvia. Que para você chegar nesse estado, você precisa transcender, ir além do seu próprio ego. Como toda a psicologia humana, ela está baseada em estudar o ego, e o ego humano é a origem do sofrimento, o eu. Os seres humanos, a humanidade ainda não aprendeu a transcender esse eu, porque para a humanidade, o nobre é ser um ego forte, é ter um ego forte. Ser alguém com personalidades fortes, que possa ser mais esperto, que possa ser mais famoso, mais rico, com mais posses, com mais status social. Mas para o budismo, isso é totalmente insignificante. É o contrário, eles dizem que essa é a origem do sofrimento. Então você vê como existe uma diferença infinitesimal entre a consciência de um Buda e a consciência da filosofia da psicologia humana e da educação humana. Porque eu faço uma pergunta, né?
muitas vezes para as pessoas nos cursos, por que você educa seu filho? Para que você educa ele? Nós educamos as crianças basicamente para quê? Para que elas sejam alguém. Para que elas se tornem pessoas melhores. Um grande advogado, uma médica, um engenheiro. Mas quem disse que ela precisa ser isso? E quem disse que ela já não é boa como ela é? Quem disse que ela não é perfeita como ela é? Quem disse que ela precisa disso para ser feliz? Quem disse isso? Isso é o que nós fomos educados, nós fomos condicionados. E é por isso que nós hoje vivemos com tanta depressão e tanta ansiedade. Porque fomos educados a buscar a si mesmo, vindo a ser alguém. Vindo a ser alguma coisa. E nós nunca nos encontramos. E quando você não se encontra, você está em depressão, você está numa terrível crise existencial. Você não sabe quem é. Você está perdido. E é por isso que existe a depressão, a queda, o estado de não preenchimento interior. Por quê? Porque nós fomos educados a buscar a si mesmo uma coisa diferente daquilo que nós somos. Essa é a diferença entre a psicologia de um Buda e a psicologia humana tradicional. É totalmente diferente. É por isso que nunca, em nenhum momento, a psicologia vai levar um ser a se tornar iluminado. O máximo que ela pode fazer é fazer com que essa pessoa possa, em algum momento, ter uma pequena clareira sobre o seu sofrimento. Mas ela nunca vai conseguir transcender isso aqui. Nunca. Porque ela não sabe como. Ela não sabe como ir além. Porque nenhum Freud foi além. Simplesmente por isso. Para você conseguir ir além, você precisa aprender com aquele que foi além. Você precisa, e aí eu falo aquilo que eu falei logo no início, ser como aquele que foi além. Viver aquilo que essa pessoa viveu. Ter a mesma experiência. Quando nós falamos de um ser como Buda, nós não podemos ter o pensamento de uma coisa tão superficial como é a psicologia humana. Nós estamos falando de algo muito profundo, extremamente profundo. E quando o Buda se iluminou, imagine você descobrir toda a origem do sofrimento. Toda a origem do sofrimento humano. Estar livre disso. Você estar livre disso. Qual é o seu desejo agora? Então, há uma história que Buda conta que ele diz: havia uma ilha onde muitas pessoas viviam. E essa ilha já não suportava mais as pessoas, elas estavam vivendo numa miséria. Não havia mais alimento suficiente. As pessoas estavam adoecendo. Certo dia, um homem decidiu fazer uma jornada. A jornada rumo ao desconhecido. É a jornada espiritual. É a jornada de um Buda, de um Cristo. E ele descobriu, foi nadando, e descobriu outra ilha. Infinitamente maior. Sem nenhuma pobreza, sem nenhuma miséria, que poderia dar uma vida melhor para todos aqueles seres que estavam naquela outra ilha. Então aquele ser, ao descobrir essa ilha, se alimenta de tudo isso. Mas o que ele faz quando ele está lá sozinho, naquele lugar paradisíaco, naquele nirvana, naquele reino dos céus? Ele diz, por compaixão, ele diz: eu não posso deixar os meus simplesmente lá. Eu preciso convidá-los
a vir para cá. E ele volta. É só isso que Buda fez, é só isso que Cristo fez. Essa é a essência da coisa. Jesus, ele não se torna Cristo por acaso. E Siddhartha Gautama não se torna Buda por acaso. Eles fizeram uma longa jornada. E nessa longa jornada, eles descobriram esse estado que está além da consciência humana, que é o estado de realização total. É o estado de realização do seu próprio ser. Então, por um longo tempo, Buda ficou naquele estado de realização total. Entretanto, chegou um momento onde ele disse: agora eu preciso passar isso para as pessoas, eu preciso ajudar aqueles que estão verdadeiramente interessados a abandonar essa vida miserável. Qual é a miséria humana? A falta de amor, né? O sofrimento da loucura, da esquizofrenia, da autoobsessão, da falta de autoamor, né? Falta de carinho, a falta de cuidado, os vícios, onde nós acabamos muitas vezes inconscientemente ficando presos. Ele disse: eu preciso voltar e ajudar essas pessoas a conhecer esse caminho que me trouxe até aqui. E ele volta e convida as pessoas. Então, aqui nós começamos a primeira parte dessa trajetória, onde nós não vamos parar somente nesse encontro, porque nós temos um caminho muito longo a fazer. Eu não sei se eu vou precisar de 2, 3 ou 4 encontros, mas é uma trajetória muito profunda para se falar em somente um encontro, e eu acredito que seja importante a gente examinar com certo cuidado e cautela e delicadeza esses ensinamentos que Buda vai trazer então para as pessoas. Então, quando Buda se ilumina, nesse instante ele descobre a origem do sofrimento, que ele chama de gênese condicionada. E a gênese condicionada é basicamente uma lei de causa e efeito. O que ele descobre? Ele descobre que o sofrimento humano ele existe porque todas as pessoas, independentemente de qualquer raça, credo, história, todas as pessoas estão totalmente fazem parte, né, de uma lei chamada gênese condicionada, que é uma lei de causa e efeito. Ou seja, tudo o que acontece, tudo que é manifestado, tudo que é visível é transitório. Ou seja, tudo isso que você está vendo agora vai passar. Não há nada, absolutamente nada, permanente na vida. Não há nada permanente. Não há nada que dure para sempre. Bom, a gente falar sobre impermanência, a gente pode falar aqui por vários encontros. Então ele descobriu que tudo é impermanente. Na vida não há nada permanente. Não há nenhum pensamento permanente, nenhum sentimento permanente. O corpo não é permanente. Nada do que é manifestado é permanente. Tudo vai passar. Tudo é transitório. Tudo faz parte dessa transitoriedade. E que tudo isso está dentro de uma lei de causa e efeito. Ou seja, não há absolutamente nada que não tenha uma causa. Vamos pegar um exemplo. Uma árvore, ela não está lá, naquele lugar, sem que haja uma causa
que fez com que ela estivesse lá naquele devido lugar. Pode ser que essa semente, de onde nasceu essa árvore, tenha vindo de um pássaro, que tenha comido um fruto a centenas de quilômetros de distância, não sei. Ou venha pelos ventos, não sei. Independentemente do que for, tudo está sujeito a essa lei de causa e efeito. Absolutamente tudo está sujeito à lei de causa e efeito. Nada nasce do nada, é o que Buda diz. Nada nasce do nada. Tudo que existe está ligado a tudo o que existiu. E tudo que existe agora estará ligado a tudo que existirá. Ou seja, existe tempo, passado, presente e futuro, e aquilo que aconteceu ontem me trouxe até aqui. Absolutamente tudo o que aconteceu no passado nos trouxe até esse momento. E absolutamente tudo o que está acontecendo agora, nesse momento, será o nosso futuro. E dentro dessa gênese condicionada, ele descobriu que uma única ação, e aqui é a maravilha das maravilhas, uma única ação no momento presente, de um nascem muitos, ele chama, de um nascem muitos. Uma única ação aqui produz muitos resultados no futuro. E não são só resultados para você, são resultados para todo o universo. Ou seja, se você, por exemplo, fosse o presidente de um grande país, né, e você pudesse entrar numa guerra ou sair de uma guerra, né, não entrar numa guerra, né, uma única ação geraria resultados, muitos resultados para todo mundo. E Buda diz isso, que uma única ação de amor do ser humano, um único gesto de amor, reproduz uma ação em todo o universo. E o mesmo acontece com uma única ação de ódio, de raiva, de vingança. Uma única ação produz resultados, muitos resultados, que vão afetar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Agora você imagina, você tendo toda essa visão de que as pessoas, elas não estão sujeitas ao nada. Não existe nada, mas que tudo que acontece na vida das pessoas é a resposta daquilo mesmo que elas estão fazendo. Ou seja, de que você é totalmente responsável pela sua realidade. E que você tem a chave da mudança dentro de você. E que você não está sujeito a um Deus externo que vai lhe dizer o que vai acontecer na sua vida ou não. Que você não está sujeito a um Deus manipulador que diz esse merece ou esse não merece. Mas que a gênese condicionada é uma lei da existência que faz com que você atraia, você construa a sua própria realidade. Dentro dessa lei, ele também descobre que todos os seres são um Buda. Ou seja, todos eles, todas as pessoas têm em si a essência divina. Entretanto, as pessoas não descobrem, elas não conhecem essa verdade. Então, basicamente ele percebe isso, a gênese condicionada, mas ele entende que precisa haver um outro meio de passar a gênese condicionada para as pessoas. Um caminho. Algo que as pessoas possam entender com maior facilidade. Possam compreender com maior facilidade. E possam também fazer um movimento na sua vida para conseguir se libertar do sofrimento. Então, ele desenvolve, ele cria, enfim,
o caminho das 4 nobres verdades para a iluminação. Ou seja, o caminho das 4 nobres verdades para esse estado de realização, de autorrealização. A primeira etapa da vida, né, existem 3 etapas onde Buda levou esse conhecimento para as pessoas. A primeira, que é chamada da roda do karma. Né? A primeira etapa é o conhecimento. O conhecimento, as pessoas perceberem, a percepção de que isso existe. É mostrar para as pessoas que isso existe. Essa é a primeira etapa. Mostrar para as pessoas que isso existe. A natureza é essa, a realidade é essa. É assim que acontece. A segunda etapa da vida dele, dos ensinamentos dele, é fazer com que as pessoas saibam, compreendam isso. E a terceira etapa é mostrar para as pessoas que ele fez isso. São as 3 etapas dos seus ensinamentos. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais a respeito dessas 4 nobres verdades, que são simples e que possuem ensinamentos maravilhosos para que a gente possa entender a nossa vida, compreender a nossa vida, compreender a vida humana, né? Aquilo que nós vivemos aqui, e conseguir elevar a nossa consciência além do que é a vida humana. A primeira nobre verdade é mostrar que, lembrando que a gênese condicionada é causa e efeito, né? Então a primeira nobre verdade que Buda diz, ele fala, o sofrimento existe. O sofrimento existe desde o momento que se nasce. Existe naquela ânsia da criança que está no ventre materno, em sobreviver, em nascer, e esse é o primeiro sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Essa é a primeira lei, o sofrimento faz parte da vida. E não há como fugir do sofrimento. Gente, aqui, isso é fantástico, porque assim, ó, as pessoas, muitas pessoas vêm, né, buscando a meditação porque elas querem abandonar, elas querem se livrar do sofrimento. E nós só conseguimos nos livrar do sofrimento compreendendo o sofrimento. E para compreender algo, você não pode querer se livrar dele. Você tem que viver ele conscientemente. Ele existe. Desde que nós nascemos, ele existe. Agora só há uma única diferença na sua vida. Se você... É a passagem de eu vou usar sempre as expressões, né? A vida de Jesus, porque nós estamos muito habituados a ela. É Jesus carregando a cruz, ele diz, carregue a cruz. Então, o que Buda está dizendo, vai dizer, também é o mesmo. 2.600 anos, mais ou menos, atrás, ele estava dizendo isso. Aceite o sofrimento. Né? O sofrimento faz parte da vida. Ele faz parte da vida. Você não pode simplesmente dizer, eu não quero mais sofrer, e não vai sofrer. Não, ele faz parte da vida. Por quê? Porque existe doença. O corpo está sujeito à doença. Porque existe morte, o corpo está sujeito à morte. Existe envelhecimento, o corpo está sujeito ao envelhecimento. Existe ansiedade, a mente está sujeita à ansiedade. Existe medo, a mente está sujeita ao medo. Existe angústia, o seu ser está sujeito à angústia. Então ele está dizendo, existe o sofrimento que você experimenta quando você perde alguém amado. Aí agora a gente vai querer dizer assim, não quero mais viver em sofrimento.
Bom, sem você compreender o sofrimento, não há como. Não há como. Porque existe o sofrimento. E se você perder alguém amado, você vai sofrer. Faz parte da vida. O sofrimento faz parte da natureza humana. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. A primeira nobre verdade é isso. O sofrimento faz parte da vida humana. Do nascer ou morrer. Você vai levar um tombo. Enfim, alguma coisa vai acontecer. Vai vir uma intempérie. Aqui na nossa região nós sofremos com as enchentes. Vai haver sofrimento? Bom, vai haver sofrimento. Vai haver sofrimento. Porque é a lei, porque faz parte da vida humana. O sofrimento. Agora, a segunda nobre verdade é a origem do sofrimento. Ele está dizendo, agora ele diz, você sofre por causa disso. A primeira lei é efeito. O que ele está dizendo? Causa, né? Ele está dizendo, existe sofrimento na vida humana. Agora ele está dizendo, qual é a causa do sofrimento? A segunda nobre verdade, então, é abrir o jogo e dizer para você, qual é a causa do sofrimento? Por que você sofre? E ele diz, existem uma serpente, né? Então, os 3 grandes venenos dessa serpente do sofrimento é o ódio, ou melhor, vamos fazer o caminho certo, a avareza ou o desejo, o ódio, a raiva e a ignorância. Ele diz, essa é a serpente e os 3 venenos da serpente que vão causar todo o seu sofrimento. Todo o seu sofrimento está ligado aqui. Simplesmente porque a avareza, o desejo, vai fazer com que você persiga sempre alguma coisa que você não tem. E quando você persegue uma coisa que você não tem, o que vai estar acontecendo? Você está se desconectando daquilo que você tem e daquilo que você é. Eu quero me tornar alguém. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu estou me desconectando daquilo que eu sou. Eu estou entrando no mundo dos desejos. Eu quero ser quem fulano. Eu estou me desconectando de mim. Eu quero ser a melhor pessoa do mundo. Eu quero ser o mais grandioso. Eu estou me desconectando totalmente daquilo que eu sou. A raiva, o ódio. O que é a raiva, o ódio, senão o passado? Nós não temos como ter raiva ou ódio do futuro. Mas a raiva ou ódio é o que aconteceu no passado. Que nos deixa preso ao passado. E que alimenta todos os pactos inconscientes de vingança. Eu vou mostrar que eu consigo. Eu vou mostrar que eu posso. Eu vou mostrar que eu sei. Eu vou mostrar que eu sou alguém. E o terceiro, a ignorância. A ignorância de quem você é. Olha, e a ignorância é o seguinte. É o que Jesus diz, com conhecer a verdade vos libertará. Aqui nós estamos vivendo num mundo, nesse mundo, que é um mundo de efeito. Se você pegar uma semente de pitanga e plantar, vai nascer uma pitangueira. Tudo que acontece nesse mundo tem um efeito. Esse corpo que nós ocupamos, ele está repleto de efeitos. O efeito do quê? Do que você pensa, do que você sente, das emoções que você guarda. O corpo está expressando aquilo que você acredita ser. Nesse mundo nós vivemos um mundo de efeito.
Então todo sofrimento, que é um efeito, tem uma causa. E a causa desse sofrimento está baseada no desejo, no sonho, né? Na ilusão de que você precisa de algo além daquilo que você é, na raiva, no ódio, que te mantém preso à violência, e na ignorância da sua própria realidade como o ser espiritual, como um ser além da matéria. E quando você está preso à ignorância, o que acontece? Quando a gente acredita que a gente é só esse corpo, quando a gente acredita que a vida é só esse corpo, existe medo, o medo de morrer. Quando a gente acredita que possui, que é dono das coisas, existe o medo de perder. Então, a ignorância é a prisão à ilusão. Então, a ignorância é aquilo que nos mantém presos ao que ele chama de Maya, ao mundo da ilusão, ao mundo de que você é dono desse lugar, de que você é dono das coisas. E vai fazer com que você lute para manter as coisas, lute para sustentar aquilo que se pensa ter, que se pensa ser dono. Entretanto, olha a Gênese condicionada e a visão que ele diz que ele teve. Tudo é transitório. Aqui você não é dono de nada. Porque tudo isso vai passar, um dia você vai morrer, tudo vai acabar. Você não vai levar nada. Tudo é passageiro. E a ignorância é o quê? A ideia de que esse passageiro, de que esse transitório, é o apego a essa transitoriedade, a matéria, ao mundo da matéria. Isso é ignorância. O apego ao mundo da matéria. Tem uma bela história de Buda. Uma história que é muito significativa nesse aspecto. Certo dia, Buda, né? Ele antes de Siddhartha, era um príncipe. Antes da sua iluminação. Muito rico. E ele tinha uma esposa. Depois da sua iluminação, ele abandona essa vida, né? Na verdade, ele abandona 6 anos antes, quando ele começa a buscar a verdade. Certo momento da sua vida, a ex-esposa de Buda, vai ao encontro de Buda e diz: eu quero que você dê para o seu filho, Buda também tinha um filho, a sua herança. E Buda diz assim: não o darei. Eu não o darei ouro, eu não o darei as joias, eu não o darei patrimônios nessa vida. O que eu tenho para dar a ele é muito maior do que isso. Eu tenho para dar a ele os dons espirituais. Um caminho espiritual. E se ele quiser me seguir, eu o amarei totalmente. Como o amo. Ele virá comigo. E conta-se que o filho de Buda segue Buda. A visão que Buda tem de grandeza é uma visão totalmente diferente do que nós fomos condicionados a acreditar. Que grandeza é o ter. E Buda passou por isso. Nós temos que deixar muito claro que Buda era um príncipe. Ele passou por uma vida totalmente livre de qualquer problema ou preocupação material. E mesmo assim ele não era feliz. Ele era um príncipe, ele tinha tudo o que ele poderia ter. E mesmo assim, ele não era feliz. Mais ou menos com 30 anos de idade, Buda, que havia vivido dentro de uma redoma de ouro e de riqueza, certo dia estava passeando além das fronteiras do seu palácio e viu o sofrimento frente a frente num homem que estava morrendo. E aquilo
tocou tão profundamente seu coração que ele não conseguiu mais viver com aquilo. Como eu posso viver aqui nesse lugar se lá fora existe tanto sofrimento? Então ele abandona aquela vida e por 6 anos, por 6 longos anos, ele busca a verdade. E ele faz tudo pela verdade. Ele vai a todos os mestres, ele faz tudo, absolutamente tudo que ele pode fazer para encontrar a verdade. Até que em certo dia, onde depois de fazer todas as coisas e seguir tudo que ele poderia seguir, ele decide parar. E quando ele para, a verdade é revelada para ele. Porque enquanto há ambição, há desejo, essa própria ambição cria uma separação entre você e a verdade. Muitas pessoas vêm buscando, eu quero saber por que eu sofro. Mas essa revelação só acontece quando a pessoa ela para de querer desejar se livrar daquilo. Por que minha vida é assim? Bom, se você soubesse, você não estaria pensando nisso, não é verdade? Você não precisa pensar no seu nome, onde você mora. Você sabe? Bom, se você não sabe por que sua vida é assim, por que há sofrimento, por que as coisas acontecem dessa maneira, não é pensando nisso que você vai descobrir. Esse é o segredo. É a partir do silêncio. E é por isso que Buda ensina meditação e não oração. Uma vez perguntaram a Buda por que ele não ensinava os seus discípulos a orar. E ele disse: eu ensino meus discípulos a se tornarem conscientes. É totalmente diferente. Porque orar é uma súplica, é desejo. Meditação é consciência. É se tornar aberto para que a verdade seja revelada para você. E é por esse fato que eu sempre digo que poucas pessoas buscam meditação. Porque quem está num caminho de meditação está num caminho de um Buda ou de um Cristo. Ele cansou de sofrer. Agora, ele quer a verdade. E todo aquele que busca a verdade encontrará a verdade. Mas para isso é preciso de silêncio interior. Bom, a segunda nobre verdade, então, que Buda fala é a causa, a origem do sofrimento. Por que o ser humano sofre? E para mim, o que é muito significante, muito significativo é a ignorância. Eu vejo que as pessoas estão tão presas dentro dessa ideia da matéria, da vida material. Elas estão tão presas a essa ilusão da ambição, né, de se tornar alguém. Elas estão tão presas a seu próprio passado. E realmente, como você vai descobrir quem você é se toda a vida não passa de criar mais e mais sofrimento para si mesmo? Mais e mais karma para si mesmo. É preciso despertar, acordar, se tornar consciente. Por que eu estou sofrendo? O que eu estou fazendo que está gerando isso? E o que eu posso fazer agora que vai mudar a minha vida? Agora a gente entra dentro da terceira nobre verdade de Buda, que é o caminho da cessão do sofrimento, que é o Nirvana. Ele diz, o Nirvana é o fim do sofrimento. Só que não há como expressar o Nirvana, não há como falar do Nirvana. Porque o Nirvana é só um estado de ser você. A sua essência. O seu eu verdadeiro. O seu eu que não está sujeito à lei da matéria, que é a lei da causa, do efeito, do nascer e do morrer. É o eu consciência. É o eu que muitos chamam de eu superior, ou eu divino, ou de ser.
Então Buda diz que o fim do sofrimento está no eu verdadeiro. Está no ser. O fim do sofrimento é o ser. É a realização do ser. Esse é o fim do sofrimento. Só há uma forma de você... Só há uma maneira do sofrimento acabar, que é a realização do ser. E aí ele traz a quarta nobre verdade, que é... Aí, porque todo mundo pergunta, né? Mas como fazer isso? Essa é a pergunta que surge. Mas como realizar o ser? Então, a quarta nobre verdade é isso. O caminho de como se libertar do sofrimento. O caminho de... O que você vai ter que fazer na sua vida para poder se libertar do sofrimento. E aqui existe a chave óctupla, que é os 8 passos para você poder se libertar do sofrimento. É claro que isso nós não vamos falar nesse encontro. Nós vamos falar no encontro que vem. Vamos falar sobre essas chaves, as chaves óctuplas, que é o como se libertar do sofrimento. Como conseguir transcender o sofrimento. Como eu falei, gente, falar sobre Buda existe muito a ser falado, né? Existe muitos ensinamentos. E o que eu estou trazendo, buscando trazer nesse encontro é uma pincelada, é só um vislumbre de tudo. Os budistas se dedicam por muitas vidas, ou por vidas, por essa vida, enfim, a esses ensinamentos. Mas eu acredito que isso não é algo que tenha que se realize por muito ensinamento ou por muito aprender a como fazer. Mas a realização do caminho de Buda está no próprio fazer, no próprio ato de fazer, e não de como fazer isso. E é por esse fato que a terceira parte do seu trabalho de ensinar as pessoas é: eu venci, eu fiz, eu venci, eu superei, eu realizei. Então ele diz: se eu realizei, todos podem realizar. E isso coloca Buda e você no mesmo lugar, no mesmo nível. Ele diz: se eu fiz, você também pode fazer. Ele não está se separando de qualquer ser humano. Ele está dizendo: se eu realizei, isso também pode ser realizado por você. Porque ele está dizendo o seguinte: que todos nós temos dentro de nós o mesmo ser. Entretanto, alguns estarão dispostos a isso. Ou seja, eles vão inverter a ordem da causa e do efeito. A causa agora da minha vida, o impulso da minha vida, o meu querer agora é descobrir a verdade. Não é mais viver na ignorância. Não é mais viver no sofrimento, mas descobrir a origem do sofrimento. Então, eu estou transcendendo a ignorância, estou indo além dela. Certo dia, um discípulo de Buda perguntou a Buda: Buda, por que tão poucas pessoas se iluminam? E Buda disse o seguinte: eu não vou lhe responder essa pergunta, mas eu vou lhe dar uma tarefa. Você vai à próxima vila, pergunte às pessoas que mais elas valorizam na vida.
Então ele foi e começou a perguntar para as pessoas, né? O discípulo começou a perguntar para as pessoas. As pessoas diziam que o que mais valorizam era o seu status, a sua empresa, a posição que ocupavam, aquilo que tinham conquistado, né? Aquilo que tinham se tornado, aquilo que pensavam ser, aquilo de bom que elas tinham feito no passado, ou as pessoas, ou a família, as coisas. Então, quando o discípulo voltou a Buda, ele disse: agora eu compreendi por que tão poucas pessoas se iluminam, porque eu não escutei ninguém dizer que o que mais valorizam é o seu próprio ser. Absolutamente ninguém. Essa é a grande resposta. Gente, para quem está no Instagram, nós vamos continuar, eu vou continuar mais um pouquinho pelo Face. Porque o tempo do Instagram é só 1 hora. E a live, esse encontro, na verdade, continua rodando no Facebook, ok? Só para deixar claro, se vocês quiserem continuar, se quem está pelo Instagram quiser continuar, tem que migrar pelo Face, tá bom? Muito obrigado. Eu quero contar uma história que... Existem muitas histórias, né, a respeito de Buda, dos seus ensinamentos. Mas existe uma história que para mim é muito linda. Muito linda. Buda tinha um discípulo mor, Ananda. Ananda foi o primeiro discípulo de Buda. Ele era primo de Buda. Foi o primeiro discípulo de Buda. E Ananda seguiu Buda por toda a sua vida. Ananda dedicou todos os dias da sua vida a Buda. Ele tinha tanto amor a Buda que ele servia a sua própria vida a Buda. Ele tinha tanta gratidão a Buda que ele se entregou e se doou completamente a Buda. Em todos os momentos, em todos os lugares onde Buda estava, Ananda estava também. Era como um protetor, era como um irmão. Certo dia, quando Buda já estava um pouco mais velho, eles estavam caminhando. Caminhando por uma floresta. E então Buda parou, cansado, disse a Ananda: Ananda, você pode fazer um favor para mim, por favor? Nós passamos alguns quilômetros, 3 quilômetros atrás, mais ou menos, por um riacho. Leve a minha cumbuca e traga água para mim, por favor. E Ananda disse: é claro, Buda. E voltou. Mas quando Ananda chegou nesse riacho, uma junta de bois havia passado, deixando a água totalmente turva, totalmente suja. E Ananda não podia levar aquela água a Buda, então voltou com a cumbuca vazia. Disse a Buda: Buda, infelizmente não consegui trazer aquela água. Uma junta de bois passou, a água estava suja. Mas eu conheço um outro córrego, um outro rio que passa a alguns quilômetros daqui. Eu vou até lá, trago água para você. E Buda disse: não, eu não quero aquela água. Eu quero daquele riacho. E você vai voltar. Você vai voltar até lá e vai ficar lá, esperando, até conseguir me trazer água limpa.
andando um pouco contrariado, não sabendo por que Buda estava fazendo essa imposição, se ele podia ir mais adiante e pegar água de um outro lugar. Foi. Mesmo contrariado, ele voltou. E Buda disse a ele: permaneça lá, sente-se sob o leito do rio e aguarde. Observe e aguarde. E quando Ananda chegou, ele realmente percebeu que o riacho já não estava mais tão sujo. Os bois já haviam passado e que a água já estava um pouco mais limpa. Então ele se sentou numa pedra e ficou observando o que estava acontecendo, o que acontecia no riacho. Ele começou a perceber que, sem nenhum movimento, sem fazer absolutamente nada, ou seja, sem ninguém mexer naquele riacho, naturalmente a sujeira se assentava novamente no fundo. Ela começava a descer. Foi descendo, foi descendo, foi descendo. E ele foi observando isso. Até que a água voltou a ficar totalmente cristalina e limpa de novo. Nesse instante, ele percebeu o que Buda estava querendo dizer a ele. O ensinamento que Buda estava dando. Ele percebeu que assim era com a sua mente. Quanto mais ele remexia na sua mente, mais agitada ficam as águas da mente. Mais turvas elas ficam. E menos ele conseguia perceber a verdade. Mas, sentado e observando a sua mente, naturalmente, toda aquela sujeira ia assentando novamente no fundo. A água voltava a ficar cristalina e ele conseguia ver a verdade. Então ele voltou com a água, se ajoelhou aos pés de Buda e disse: mestre, muito obrigado, mestre. Agora eu entendo o que você quis me dizer. Quando eu tive que voltar, fiquei irritado e as águas da minha mente ficaram turvas. Sentado à frente do riacho, observando a sujeira do rio ir baixando, eu percebi que o mesmo acontecia com a minha mente. Ou seja, sem fazer nada, sem ficar pensando, sem ficar mastigando aquilo, só observando, aquela raiva passou. E agora eu estou novamente em paz. Esse ensinamento é um ensinamento que pode mudar completamente qualquer vida. Porque quando nós ficamos irritados, nós nunca paramos de pensar. Na verdade, nós ficamos cada vez mais presos àquela raiva, alimentando aquela raiva. Muitas vezes nós chegamos para uma outra pessoa e falamos a respeito da nossa raiva, daquilo que aconteceu. E ficamos alimentando essa raiva de pessoa para pessoa. Tu viu o que fulano fez para mim? Tu viu o que aconteceu? Tu viu como foi triste? E as pessoas alimentam cada vez mais essa raiva. Ele não poderia ter feito isso. Não poderia ter dito isso. E a gente fica mastigando essa raiva dentro de nós. Esse ódio, esse rancor. E isso vai gerar um efeito na nossa vida. A causa de ficar alimentando essa raiva vai gerar um efeito. E qual será o efeito da minha vida? Se não sofrimento? Porque dessa ação que eu estou tomando, eu não poderei encontrar paz. A paz está
no momento onde eu aprendo a me desidentificar da mente, mas observá-la, reconhecê-la, me tornar atento a ela, perceptível a ela. Não me deixar mais envenenar por essa serpente de 3 venenos, sendo um deles a raiva. Que às vezes pode ser muito sutil, algo que acontece no trânsito, às vezes é algo muito, muito profundo, que vem de um relacionamento, de um amor ferido. Mas não é a partir disso que eu vou encontrar a paz e a felicidade. Eu preciso compreender por que eu estou assim. Eu preciso compreender e aprender a não me identificar mais com isso. É o que Buda diz, que você deve poder ver que existe sofrimento. Você precisa compreender o sofrimento. E você precisa praticar. Você precisa praticar esse caminho de libertação do sofrimento. Primeiramente, então Buda, né, nas 3 fases do ensinamento, as 3 rodas do karma, ele diz, a natureza das coisas é assim, ele expõe isso para todos. No segundo momento, ele diz, você deve compreender isso. Você deve ver, compreender, praticar, entender isso. Estudar sobre isso. Se dedicar a isso. Todos nós sabemos que existe sofrimento. Para a maioria das pessoas, elas só sabem que existe sofrimento e tudo que elas fazem é tentar fugir disso. O segundo caminho que Buda traz é compreenda o seu sofrimento. Sim, ele existe, aceite isso. Mas compreenda por que você está assim. Estude sobre isso. Não permaneça na ignorância disso. E a terceira etapa que ele diz é, se eu venci, você também pode vencer. Porque não há diferença. Todos nós somos um Buda. Todos nós somos um Cristo. E todos nós temos o estado búdico, crístico, latente dentro de cada um de nós. Mas poucos conhecem a sua realidade. Porque eu volto a dizer, para a maioria das pessoas, há tanta ilusão a respeito de si mesmos, tanta falta de autoconhecimento. Elas não sabem quem elas são. Elas não sabem da sua imortalidade, do seu estado de ser. Elas não olharam para dentro ainda para descobrir. No livro O Poder do Agora, no primeiro capítulo, se eu não me engano, na primeira página, nos primeiros parágrafos, existe uma história que Eckhart Tolle conta, que eu acho muito linda essa história. Talvez ele tirou de algum lugar, não sei. Mas é muito linda essa história. E essa história resume muito bem tudo isso que a gente falou até então e finaliza esse encontro. Eckhart Tolle diz assim: certo dia havia um mendigo. E esse mendigo vivia numa praça, sentado em cima de um caixote, pedindo esmolas para as pessoas. Ele vivia lá por anos e anos. Certo dia, um homem, vendo o mendigo, chegou ao mendigo e disse: você já abriu esse caixote para ver o que existe aí dentro? Talvez tudo aquilo que você busca está dentro desse caixote. E o mendigo disse: pois bem, eu vivo há tantos anos sentado em cima desse caixote, ele é tão velho. Realmente eu nunca abri, eu não sei o que existe aí dentro.
E o homem disse, então abram. O mendigo fez isso. Depois de muito esforço, porque os pregos já estavam enferrujados, já estava muito bem selado, depois de muito esforço, esse mendigo conseguiu abrir o caixote e viu um grande tesouro lá dentro. Essa é uma vida e uma busca espiritual. Isso é o sentido de um caminho de Buda, de um caminho de um mestre iluminado e de alguém que realmente está buscando espiritualidade para a sua vida. Não é um clichê, não é algo para você que vai alimentar o seu ego, que vai alimentar uma personalidade. Não. Uma busca espiritual é um esforço muito grande em abrir esse velho e condicionado ego humano é romper com esse jogo que nos mantém presos a essa roda do karma, a roda da ilusão, chamada de samsara, a roda da ilusão. É romper com isso e encontrar o seu verdadeiro ser. É preciso muito esforço, é preciso estudo, é preciso dedicação, é preciso autoinvestigação, é preciso descobrir a origem do sofrimento. E essa é a essência da essência de Buda. Ele é um filósofo. O budismo é uma filosofia, não é uma religião. Porque ele não está interessado em alguma coisa fora da vida. Todo o interesse budista é na vida humana. É por isso que ele é uma filosofia e não uma religião, ao meu ver. E ele é cheio de riquezas incríveis e maravilhosas. No próximo encontro, então, eu vou falar para vocês a respeito das chaves, da chave óctupla, as chaves óctuplas para a libertação do sofrimento. É o como a gente se liberta do sofrimento. Isso vai trazer mais lucidez para as nossas vidas, vai trazer mais conhecimento, o que é necessário para a gente compreender. É claro que isso não é nem um tira-gosto, não é nem não pode ser comparado a talvez uma gota do oceano de tudo aquilo que isso significa. É muito pouco, é muito, muito pouco. Mas de qualquer forma, toda gota do oceano contém em si a mesma natureza que está no oceano inteiro. E eu espero que de alguma maneira esse encontro tenha servido para o seu propósito. Desejo a vocês, cada um que está aqui, uma ótima semana. Gostaria de deixar um recado a partir de amanhã, às 7h30 da manhã. Eu vou fazer uma meditação. Vai estar salva nos meios, nas redes sociais aqui da Meditar, que é um trabalho novo que nós estamos fazendo, de levar tudo aquilo que nós já fazíamos nos meios presenciais para o meio digital. Então amanhã às 7h30 a gente começa com uma meditação toda semana, toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, para a gente começar bem a nossa semana. Se você desejar fazer parte desse movimento, a meditar e o nosso coração está completamente aberto. Tenham todos uma ótima noite
Namastê.